Você já deve ter ouvido falar dele na série Vikings ou em Assassin's Creed, aquele conhecido pelo seu sucesso contra os nórdicos. Rei do reino inglês de Wessex, muito falado por reformas sociais e educacionais. O único monarca inglês conhecido como Grande, certa vez declarou sua intenção: viver dignamente e depois do fim da minha vida, deixar a eles minha memória em boas obras. Se quer saber mais sobre a história dessa importante figura histórica, fica comigo até o final e não esquece de deixar o like, hein? Alfredo era o mais novo filho de Ethelwulf de Wessex e sua esposa Osborne, nascida em Wantage entre 847 e 849. Durante o período de início de invasão viking na Inglaterra, no qual eles embarcaram na Anglia Oriental e rapidamente foram dominando o norte e o leste da Inglaterra. É nesse cenário turbulento que nasce Alfred. Seu local de nascimento foi em um castelo num vilarejo em Berkshire Downs. Muito de sua vida é descrita por João Asser, o bispo de Sherborne. Descrito por Asser como amado por seu pai e sua mãe e até mesmo por todo o povo acima de todos os seus irmãos. Uma criança muito promissora, foi implantado nele desde o berço um amor pela sabedoria acima de tudo. Com uma educação pobre, muitas vezes negligenciada pelos seus pais, tornava as coisas um pouco mais limitadas. Porém, ele ouvia com atenção poemas saxões e facilmente guardava eles na memória. Além dos estudos, também era praticante da caça em todos os seus ramos. Uma história muito interessante que sobreviveu da infância de Alfred é que sua mãe, Osborne, mostrou aos seus filhos um volume de poesias saxônicas e prometeu dar de presente ao primeiro que conseguisse ler. Alfred levou seu professor e aprendeu rapidamente a ler aquilo ali e realizou a leitura em voz alta, ganhando o livro quando tinha apenas 6 anos de idade. Desde o princípio, Ethelwulf mostrou sua preferência pelo filho mais novo, levando ele para uma peregrinação até Roma para receber a bênção de seu padrinho, que era nada mais nada menos que o Papa Leão IV. Inclusive, corria um boato que o rei planejava fazer de Alfred seu sucessor, sendo esse evento uma espécie de pré-coroação. Durante sua ausência, seu filho mais velho, Ethelbald, usurpou o trono para evitar uma guerra civil que ocasionaria em uma grande perda de vidas. Ethelwulf aceitou a decisão e se mudou para Kent. Alguns historiadores, inclusive, dizem que o reinado foi dividido entre os dois, até a morte de Ethelwulf. Os 3 irmãos mais velhos de Alfred reinaram antes dele, que sofreram constantemente com os ataques vikings. Em 868, Alfred se casa com Ealhswith, uma descendente da casa real da Mercia, e só um adendo, lembrando que nesse período a Inglaterra era separada em vários pequenos reinos, que é um assunto que pode ser abordado com mais profundidade em um próximo vídeo, mas hoje já dá para você ter uma certa dimensão do que era isso. Esse casamento, muito provavelmente, era um plano para aproximar as casas reais das duas províncias. Eles tiveram 2 filhos e 3 filhas, que sobreviveram até a fase adulta. A do meio se tornou abadesa. Já as outras 2 tiveram casamentos diplomáticos, como Ethelfled, que se tornou a Senhora dos Mércios. Pouco se sabe sobre Ethelwald, mas seu filho Eduardo, o Velho, herdou seu trono e continuou o legado do pai. Voltando agora para o que estávamos falando, durante o reinado de Ethelred, um dos irmãos de Alfred decide lutar ao seu lado na Batalha de Ashdown contra os dinamarqueses, liderados por Ivar, o Desossado, e Halfdan. Ambos os exércitos já estavam posicionados, mas com certo receio de atacar. Contra a vontade de Alfred, Ethelred sai para orar. Com Alfred no comando, logo vê a oportunidade de atacar os dinamarqueses. Ataque esse que resultou no recuo dos nórdicos. Inclusive, foi essa batalha que deu a ele o título de O Grande. Vitória triunfal, mas semanas depois os saxões perderiam 2 vezes, sendo a segunda resultando na morte de Ethelred. Witenagemot, conselho saxão, se reúne após a morte de seu rei e elege Alfred com apenas 22 anos, pois já havia se mostrado um líder confiante, passando por cima dos 2 filhos de Ethelred, deixando de lado
a lei da primogenitura, que não era comum na Inglaterra anglo-saxã. Muito pelo contrário, era normal eleger um rei dessa maneira. Forçado por seguidas derrotas nas mãos dos vikings, Alfred se viu obrigado a suborná-los. Como resultado, houve uma paz de 5 anos, paz essa que não duraria muito tempo e, na melhor das hipóteses, era uma medida provisória. Os nórdicos, ao tomarem a Mércia, se dividiram. Uma parte, sob controle de Halfdan, foram para o norte, em direção a Yorkshire, e a outra, sob comando de Guthrum, lançou outro ataque ao Wessex em 875. E em 77 começaram a colonizar a Mércia. Atacado de forma brutal de novo em 78, Alfred foi forçado a se esconder em Athelney. A partir deste forte de Athelney, uma ilha dos pântanos de Somerset, Alfred foi capaz de montar um movimento de resistência efetivo, reunindo diversas milícias locais. Tem até um momento engraçado, segundo algumas crônicas do século XII, Alfred foi abrigado por uma camponesa que, sem saber a sua identidade, deixou ele vigiar alguns bolos que ela tinha deixado para cozinhar no fogo. Preocupado com problemas do seu reino, Alfred acidentalmente deixou o bolo queimar. Na Batalha de Edington, no mesmo ano, os saxões saíram vitoriosos e a paz foi firmada no Tratado de Wedmore, que pode ou não ter existido, né? Tem essa controvérsia. Onde Guthrum se converteu ao cristianismo, com Alfred sendo seu padrinho, o que ajudou Alfred a aumentar as fronteiras de Wessex e meio que já inicia o processo de unificação da Inglaterra. Alfred meio que aceita a colonização no restante da Inglaterra, começa a desenvolver seu exército, melhorando também a marinha, construindo navios maiores e melhores que os dos vikings, além de fazer defesas e fortificar as cidades. Nesse período meio que de paz, ele volta seus olhos para a educação, já que muitos mosteiros foram saqueados e destruídos, e esses formavam a educação da época. Por conta disso, os padrões educacionais diminuíram muito, e Alfred fundou uma escola da corte para educar os nobres e incentivou a todos os intelectuais da época se fixassem lá em Wessex. Certa vez ele disse: "É muito necessário que os homens saibam e que façam acontecer. Se tivermos paz, que todos os jovens que estão na Inglaterra possam se dedicar ao aprendizado." O reino de Wessex se tornaria um imã para estudiosos. Ele colocou o inglês como a língua oficial e traduziu pessoalmente diversas obras filosóficas e religiosas que eram originalmente feitas em latim. Também é conhecido por iniciar um clássico, Crônicas Anglo-Saxônicas. Exigiu que cópias desse livro fossem colocadas em mosteiros e igrejas e que fossem atualizadas constantemente. Alguns poucos exemplares sobrevivem até hoje e é uma das poucas ferramentas de estudos que temos sobre a história dos ingleses desde a partida dos romanos até a conquista normanda. Além de tudo isso, ele ainda criou meio que uma constituição, um corpo de lei saxônica, uma espécie de código legal, baseado nas leis de Ulfo da Mércia, que limitava a prática de rixas de sangue e colocava penalidades pesadas naqueles que quebravam juramentos. Leis que passaram pela aprovação e a ajuda dos conselheiros para adaptá-las. Ele consegue restaurar Londres e influenciar todos os povos saxões. Com a morte de Guthrum, o período de paz acaba. Após diversas batalhas contra Alfred e até contra o seu filho mais velho, Eduardo, os dinamarqueses recuam para Nortúmbria e para a Anglia Oriental. Aqueles que não tinham ligação com a Inglaterra voltaram para o continente. Ao longo de sua vida, ele sofreu de uma doença misteriosa, a qual pouco se sabe, que o deixou incapacitado, inclusive, por um certo período. Essa é uma parte até muito debatida da vida do rei. Asser nos fala que ele sofria de episódios de depressão após cada ataque. O primeiro ataque ocorreu em seu casamento. O bispo ainda descreve os sintomas de Alfred como dores terríveis e intermitentes, dificuldade em andar a cavalo. Entre outras características, existe uma hipótese referenciada por historiadores que seria a doença de Crohn, que inclusive teria sido herdada pelo seu neto. Apesar de ser representado como um rei forte e guerreiro, nunca deixando de lado esses traços, sempre foi um forte defensor da educação. Após uma jornada incrível de conquistas, dor e grandiosidade, a vida de Alfred chega ao fim em 899, aos 53 anos. Enterrado na Catedral de Old Minster, em Winchester, porém, no início do século XII, Henrique I desejava ampliar seu palácio no local, demolindo essas construções. Então, seus restos mortais foram transferidos para fora das muralhas e direcionados a um mosteiro construído para acomodá-los. No entanto, quando Henrique VIII começa a dissolução dos mosteiros, a abadia em que estavam os restos mortais de Alfred foi saqueada e destruída, deixando um mistério sobre o paradeiro dos restos mortais de Alfred. A tradição diz que durante a construção da prisão da cidade, os restos mortais foram roubados. No entanto, a última datação feita desse sepulcro indica que esse não foi o caso. Assim, a atenção se voltou para os ossos que estavam no Museu de Winchester, que havia sido escavado na abadia de Hyde. Os arqueólogos anunciaram que a datação de uma pelvis humana encontrada na abadia pode muito provavelmente ser parte dos restos mortais de Alfredo o Grande ou de seu filho Eduardo,
ou do seu irmão, todos enterrados na abadia. Ossos esses de um homem adulto que viveu dos 26 aos 45 anos, que morreu entre 895 e 1017. Enfim, fica aí o mistério. Em suma, a vida e o legado de Alfredo Grande transcendem as fronteiras do tempo, inspirando-nos como um exemplo de liderança visionária e resistência contra as adversidades. Seus feitos mudaram não apenas a história da Inglaterra, mas também o curso da civilização ocidental. Que a memória de Alfredo continue a nos inspirar, lembrando-nos da importância da coragem, da sabedoria e da dedicação na busca pela justiça e pelo bem-estar de seu povo. Que sua história seja sempre lembrada como um farol de esperança e determinação para as futuras gerações. Se você ficou fascinado, assim como eu, pela história de Alfredo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos empolgantes sobre figuras históricas e suas extraordinárias contribuições para o mundo. Queremos construir uma comunidade de amantes da história. Então deixe nos comentários qual figura histórica você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua participação é crucial para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima, valeu!